Entenderam, irmãos? A ideia aqui, e este é o propósito nosso, é despertar você para pensar. Por isso, o seminário Crer é também pensar. Nós baseamos, quando montamos aqui, há praticamente 8 anos, este seminário, baseado no livro de John Stott, o livro Crer é também pensar. O propósito foi exatamente esse, para que não recebamos as coisas todas prontas. Quando João 10,10 diz aqui, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, aí diz, o ladrão veio somente matar, roubar e destruir. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Então o texto aqui não está dizendo sobre Satanás, o diabo. Ah, pastor Eugênio, mas eu ouvi o senhor um dia pregando e citando esse texto. Queridos, eu não tenho problema nenhum, cara, de falar que eu estava equivocado, de ter feito uma exegese errada. E na verdade nem fiz, porque a gente acostuma. A gente vai ouvindo na escola dominical, os pregadores pregando na televisão, na rádio, e a gente vai repetindo, sem averiguar o contexto do texto, sem fazer um estudo minucioso, um exegese do texto. Eu não tenho problema nenhum de dizer para você, eu estava equivocado. E graças a Deus, que pelo menos, ao eu ter pregado, eu não errei muito, né? Porque na verdade o diabo, ele mata, rouba e destrói. Eu posso pregar isso? Posso. Não usando esse texto aqui. Que o diabo aí, a Bíblia diz que ele é o Deus deste século. A Bíblia fala sobre a ação dele em vários textos. Fala da ação de Satanás, do diabo, do demônio, que tem manietado vidas, escravizado vidas. Até que eu não errei muito, pelo menos eu pregava, né? João 10,10. O ladrão vem matar, roubar e destruir. O único problema que eu tive foi ter tirado o texto de João 10,10, que não trata da pessoa do diabo, do Satanás. O texto aqui está falando, o contexto do texto está falando de quê? Do ladrão aqui, o pastor, os pastores. Lembra daquele texto aqui de Ezequiel que fala dos pastores que dispersavam as ovelhas de Deus? Lá no contexto veterotestamentário? Os pastores de Israel que estavam, na verdade, deixando as ovelhas de Deus dispersas. É a mesma ideia. O contexto aqui do texto está mostrando exatamente sobre aqueles líderes que estavam dispersando o povo, e a quantidade de pastores que estão pregando aí, e que na verdade são ladrões, salteadores. Quando Apocalipse fala dos cães, fora ficam os cães, não é? E exatamente a ideia daqueles que querem esfoliar, espoliar as ovelhas de Deus. Então, o contexto aqui de João 10,10 está falando dos pastores e fazendo aqui, mostrando que Jesus Cristo, ele veio dar vida e vida em abundância. E Jesus é o pastor, o bispo das nossas almas. É ele que nos guia, não é? As águas límpidas. É ele que nos guia aos pastos verdejantes. É ele que, mesmo nós estando andando pelo vale da sombra da morte, não poderemos temer mal algum, porque esse pastor, esse bispo das nossas almas, ele nos protege, ele cuida de nós, ele está conosco. Então é esta a ideia de João 10,10. João 10,10 não está falando que o diabo, que é o diabo que vem matar, roubar e destruir. Ele até mata, rouba e destrói, tira os sonhos, a esperança. Você pode até pregar isso, mas não usando o texto de João 10,10. E precisamos até usar o João 10,10, sim, que o Satanás, o diabo,
ele tem usado estes pastores para desviar o rebanho de Deus, ensinando os heresias, aproveitando a inocência das ovelhas de Deus. Eu tenho ficado pasmo. A hipnose dentro das igrejas. Alguém me perguntou: pastor, você não crê que a pessoa pode cair na unção do Espírito? Meu irmão, pode. Mas o que está acontecendo aí nas algumas comunidades não passa de hipnose, de sugestão, de histeria, de um inconsciente coletivo. Eu creio na obra do Espírito Santo. Mas se aquela pessoa caiu e não houve mudança, foi hipnose. Foi histeria sugestiva. Entende, meus irmãos? O que é de profecia que está rolando nas igrejas, mentirosas, sugestas, manipulação, são estes comercializantes da fé, comercializadores da fé, que desde muito tempo o apóstolo Paulo já falava dele, o apóstolo Pedro falou, Judas falou. São estes lobos, são estes que estão aqui, ó, pastores que vieram e que têm matado, roubado e destruído. Pastores que têm roubado sonhos. Entende? Matado a esperança no coração das pessoas com heresias, com manipulações. Quando eu vejo um pastor dizendo que se você sair da comunidade, você vai se dar mal, e ainda coloca sobre você as mãos te amaldiçoando, é um bruxo. É este aqui, ó, de João 10:10, gente. João 10:10. O ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Que ladrão é este? É o pastor. É o pastor. Eu vi esses dias, me mandaram um vídeo de um apóstolo aí, de um bispo aí, que ele enche a boca de água, diz que a água ungida, aproxima do altar ali algumas pessoas, um homem, e ele cospe, ele vomita aquela água na boca do cara, para o cara receber a unção, e o cara cai no chão lá. Olha para vocês verem, minha gente. Então estão espalhados aqui em Montes Claros, no Brasil, no mundo todo, o ladrão, ou os ladrões, que dizem que são pastores, e por isso que Jesus está falando aqui, o pastoreio de Jesus é um pastoreio que sara, que cura, que traz paz, que traz esperança, que muda a sua direção, o seu rumo, meu irmão, minha querida. A Bíblia diz aqui em João: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma pessoa que ouve meu programa, me acessa na internet sempre com os vídeos, me fez uma pergunta, porque começou a ver um pastor numa igreja que ela converteu e começou a congregar. E o pastor, quando ela resolveu querer sair da igreja, o pastor falou que não podia, porque na verdade ela estava desobedecendo o ungido de Deus. Eu quero pedir para você acessar no YouTube aí uma mensagem, são 2 mensagens que eu falo sobre o ungido do Senhor. Irmãos, ungido do Senhor, ungido de Deus, não tem nada a ver com o que esses pastores aí, manipuladores, ladrões estão fazendo. Ungido, o nosso prefeito é, o nosso presidente agora aí temporário, Temer, é, o comandante do batalhão aqui de Montes Claros é. Entende? Eles pegam aquele texto lá, dentro de um contexto de monarquia, quando Davi disse que ai daquele que toca no ungido de Deus. Tem nada a ver com pastor, cara. Pelo contrário, aqui 1 João diz: nós todos somos ungidos de Deus. Mas o povo gosta de ser enganado. O ladrão veio a somente matar, roubar e destruir.
Qual é esse ladrão aqui de João 10:10? Esse ladrão aqui é o pastor, os pastores, que vilipendiam a alma das ovelhas de Deus, que estão comercializando a fé, com doutrinas estranhas, fábulas, mentiras. Eu vi a história de um rapaz, um artista, um poeta, converteu numa igreja dessas aí, adoeceu. São os pastores que adoecem, que manipulam, que ferem. Comunidades que têm adoecido. Crentes cheios de patologias. Eu quero te convidar, viu? Eu quero te convidar para que você aprenda sobre o pastor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pastor das nossas vidas, das nossas almas. Amém? Glória a Deus. Então há essa heresia, vamos passar agora, que alguns têm dito sobre a Lilith. Alguns articulam, baseado aí nesse texto de Isaías 34:14, que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Depois foi amaldiçoada por Deus por ter casado com um anjo. Nós vamos falar sobre isso aqui. E também aqui em Gênesis capítulo 1, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara, no princípio, do nada, Deus criou todas as coisas. Então eles entendem que o texto aqui do versículo 2 do capítulo 1 está falando de um hiato, de um abismo. E eles creem numa geração antes de Adão. Criação mais antiga da terra e que depois tudo foi recriado. Então, entre esses dois versículos da Bíblia existe um intervalo de tempo. E Deus começa a recriar a terra, uma criação nova. E a pergunta que eu quero impor, nesse estudo nosso, será que Deus criou uma vez só todas as coisas e acabou? Ou teve mesmo? Será que existe uma pré-história? Será que houve uma história antes de ter Deus criado Adão? E quando a gente vê a tradução certa, seria: no princípio Deus criou o universo. Porque eu entendo que céus e terra é uma figura de linguagem. Entende? É como se fosse, preste atenção, é como se fosse uma sinédoque ou um merisma. O que é isso? É quando você tem duas palavras contrastantes. Neste caso, céus e terra. E estas duas palavras opostas referem-se ao todo. Então, isto posto, no início Deus criou o universo. Este universo foi criado, estava embutido nele a terra, que estava informe e vazia. Se nós formos ver aqui em Gênesis, não dá, preste atenção, estudante da Bíblia, seminarista do CREA também pensar, não nos dá base para argumentarmos, para defendermos que existe aqui uma pré-história. No versículo 1 e no versículo 2, o 2, uma outra terra, não tem base. E eu quero colocar aqui o verbo hebraico, aqui é haetá, que vem de raiar, que o sentido básico dele ou até mesmo tornar-se, e sem dúvida alguma, pode acontecer isso, mas não pode ser traduzido aqui como tornar-se, porque este é o argumento das pessoas que defendem a teoria do gap, teoria da brecha, teoria do caos. Entende? Aqui no versículo 2. Aí eles dizem o verbo aqui raiar, ou raiatá de Gênesis, pode ser traduzido como
se tornou sem forma e vazia. Se tornou, por quê? Houve então aqui uma interferência, baseado aqui então, quando Jesus disse, eu vi Satanás caindo dos céus. Não é assim? E quando então Satanás foi expulso do paraíso, e eles utilizam, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, aí então houve esse abismo. O que era perfeito ficou bagunçado, e Deus começa tudo. Isso pode acontecer, gente, o que eu vou dizer aqui, olha, pode acontecer esse negócio, se tornou sem forma e vazia, isso pode acontecer em outros textos do Velho Testamento, mas aqui especificamente, não há como isso acontecer. Não há como acontecer. E isso porque linguisticamente falando, gramaticalmente falando, isso não é possível. Há outros exemplos das construções gramaticais de Gênesis 1:2. Não nos permite traduzir a forma verbal raetá como eles traduzem, dizendo que a ideia é tornar-se, se tornou sem forma e vazia. E veja que a estrutura semântica, a estrutura sintática é a mesma. Falar que Gênesis tem relação, então aqui, olha, nessa parte aqui do versículo 2, com Isaías 14, Ezequiel 28, não tem como. Isaías 28, versículo 12 diz, Isaías não, Ezequiel, tu és o selo da perfeição, olha para você ver aí, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Então, creia também pensar, e vamos pensar aqui, vamos trabalhar. Seminário Creia Também Pensar. Essa aula online para você. Isso aqui é uma referência ao rei de Tiro. Possivelmente se refere a Etibal III. São destacadas de forma irônica aqui. Isso é ironia no texto. Para quem estudou aí, né, a teologia bíblica do Velho Testamento, crítica textual, né, hermenêutica, as figuras de linguagem. Então isso aqui é uma referência ao rei de Tiro, possivelmente se refere então, né, ao terceiro, Etibal III, e que é destacado aqui de forma irônica. E no judaísmo, existia o método interpretativo. Ou era literal, alegórico, homilético, interpretação ocultista mística. Mas veja bem, alegoria só se o texto orientar. Paulo vê Adão como figura histórica. Entende? Agora veja, a gente sabe que os reis assírios, eles recebiam títulos de homem perfeito e rei perfeito. Então isso não tem nenhuma relação necessária com Satanás aqui em Ezequiel, em Isaías. Aqui está falando especificamente das transações comerciais nas habilidades que este rei tinha. Aqui em Ezequiel 28:5, a expressão que aparece aqui, perfeito em beleza, era também utilizada de uma forma sarcástica. Entende? Olha o que diz aqui no texto de Ezequiel. O que diz aqui no texto de Ezequiel? Interessante. Era tudo de uma forma sarcástica. O texto diz diz a Tiro, tu és perfeito em formosura. Veja que o próprio rei Tiro, ele é usado como uma metonímia, uma figura de linguagem, para representar a própria cidade e a sua arrogância, uma vez que ele tenta se ver comum com os outros deuses do panteão cananeu antigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando o texto diz que no Éden, jardim de Deus, estavas, e é interessante que o rei de Tiro é chamado 2 vezes em Ezequiel 28, 2 e 9. Ele é chamado aqui nos 2 de Adam. Não é chamado de Ish, que é o nome específico para o ser humano do sexo masculino. Então veja que ele é chamado de Adão, o Adam, que pode ser uma referência tanto a Adão primitivo, de Gênesis 3, como pode ser uma referência
ao gênero humano como um todo. Olha para você ver. Aqui o texto se refere ao Éden e possivelmente ele está se referindo a uma cidade que o rei Tiro tinha suas negociações comerciais. Quando diz que toda pedra preciosa é tua cobertura, essas pedras preciosas eram as relações comerciais entre o rei de Tiro e outras nações. Aqui o capítulo de Ezequiel deixa isso muito claro. Quando diz querubim, preste atenção, quando diz querubim, isso não tem nada a ver com o anjo, com o querubim, ser celestial, o Lúcifer, Satanás. Isto porque no contexto do Oriente Médio, eles eram retratados como figuras híbridas, que tinham corpo de animal, asas de uma ave ou cabeça de um ser humano. Estou explicando para vocês que existe esta lenda, esta história, lenda judaica, de que o versículo 2 de Gênesis há um abismo, porque existiu uma raça antes. Entende? Essa argumentação eles dizem que foi exatamente conforme Ezequiel e Isaías fala da queda de Satanás. Citando também Jesus, que disse: eu vi o Satanás caindo dos céus à terra. Mas não nos permite relacionar esses textos. Sabe? Não nos permite relacionar esses textos. Se a pré-história não existiu, como define, como surgiram os fósseis, essas grandes criaturas que têm sido encontradas aí? É bom lembrar, por exemplo, queridos, que o dinossauro não é uma palavra hebraica, e sim uma palavra grega. Deinos, terrível, sauro, lagarto. Aqui em Gênesis 1, quando fala grandes animais aquáticos, inclusive algumas traduções, pode ser traduzido como monstros, numa forma geral, ou monstros marinhos. Veja bem, esta terminologia é usada no texto de Êxodo para se referir a um crocodilo, quando Moisés lança ali a vara. Primeiro que Êxodo 4 é referido a Narash, no hebraico é serpente. Depois, no texto de Êxodo 7, refere-se a Tanim, que normalmente é dado este nome referindo-se ao crocodilo. Então, se você pensar bem, não há como você consubstanciar biblicamente, não há como, nesses textos não, a existência dos dinossauros. Alguns vêm em João, em Jó 40:39. Agora veja bem, a ciência diz que, hipoteticamente, tem milhões de anos. O universo teria 13 bilhões e 800 milhões de anos. Este texto não tem base sobre o suposto tempo da Terra e os métodos para medir a sua idade. Tem um doutor chamado William Distêncio, ele é biólogo da Escola Politécnica da Universidade da Califórnia, Estados Unidos, e ele fala todos os métodos radiométricos para a datação da idade da Terra, e aqui ele coloca carbono 14, potássio argônio, rubi de estrôncio, urânio chumbo. Ele fala todos estes métodos, seus vários extratos e fósseis são questionáveis, porque as taxas de decomposição dos elementos químicos medidos são suscetíveis a grandes oscilações ao longo da história da Terra. Estou argumentando que não tem como, até mesmo esse pessoal aí, a ciência, dizer que houve uma raça pré-adâmica. As incertezas, minha gente, inerentes à datação radiométricas, têm perturbado os geólogos revolucionistas. Isto mesmo. Tem um doutor em geologia chamado Andrew Snellen. Ele diz que a datação pelo potássio argônio, que é o sistema usado para datar fósseis e objetos e rochas que têm cerca de 10 mil anos de idade, sofrem por problemas com a perda de gás argônio. O excesso de gás argônio
nas rochas e minerais produz eras excessivamente antigas, não confiáveis. A herança e a contaminação, diz ele, por sistema aberto, também afeta o sistema de rubi de estrôncio, que é um sistema de rubi. Esse sistema é usado para datar fósseis, objetos e rochas por cerca de 1 bilhão de anos. E a conclusão dele é que estes métodos têm perdido a credibilidade como métodos de datação confiável. Entendeu? Então tá aí, queridos, eu coloquei aqui, não há como você dizer. E aí eu quero falar aqui o que Paulo, escrevendo a Timóteo e a Tito, ele diz: cuidado, Timóteo, com as fábulas, com as genealogias vãs. Cuidado, Timóteo, com a tradição judaica, com essas tradições de homens. E aí nós vimos também a Lilith. A Lilith é também, você encontra os midrash, que são comentários desses momentos que não há interpretação, que a Bíblia não explica alguns detalhes. E os midrashistas contaram então essa lenda. E tem também na tradição judaica lá, não inspirada pelo Espírito Santo de Deus, da Lilith, que Lilith foi a primeira então esposa de Adão. A primeira esposa de Adão. Estava lá então. Mas aí, segundo então os midrashistas, né? E eles argumentam aqui em Isaías 34:14, que cita Lilith. Eles argumentam que Lilith foi esposa de Adão, e aí um dia Lilith revoltou contra Adão, porque no momento íntimo de posição de intimidade, Lilith ficava sempre por baixo, ela apelou com Adão: não, mas você foi criado igual eu fui criado. Não tem, inclusive tem algumas feministas, né, a corrente feminista, que busca em Lilith algumas argumentações, e Lilith então foge e vai embora para um lugar distante. Deus mandou 3 anjos atrás de Lilith, e ela não quis voltar para Adão. E aí, um daqueles anjos que foi atrás de Lilith resolveu então manter intimidade com Lilith, e Deus amaldiçoou. E aí alguns acreditam que desse relacionamento geraram ali os humanoides, aqueles seres, parte da cintura para cima ser humano, e da cintura para baixo serpente, algum réptil, alguma coisa assim. E é interessante porque esta palavra Lilith, ela está na Bíblia em Isaías 34:14, e você vai ver na Bíblia Almeida atualizada, porque traz a versão fantasmas. Na corrigida traz outra tradução. Na contemporânea, a tradução é animais noturnos. Na Bíblia hebraica de Sefer, monstro da noite. Jerusalém fala de Lilith. A linguagem de ouro fala de bruxo do deserto. A NVI traduz a palavra Lilith como criaturas. A Septuaginta, ou Septaginta, traz a palavra Onekentauroi, asno centauros, latim lâmia, bruxa, vampiros que sugariam o sangue das crianças. Algumas traduções trazem na nota de rodapé, demonstrando que se refere a um demônio feminino. Entendeu? O apóstolo Paulo falou: cuidado com as lendas judaicas. Então, se você abrir aí na sua Bíblia, fala aí de fantasmas. A palavra Lilith, e é bom lembrar que aquelas nações idólatras, supersticiosas da Mesopotâmia, que vivia ali, né, meio dos 2 rios da Mesopotâmia ali, Tigre e Eufrates, eles tinham crenças, inclusive, em Lilith. Já existia essa história contada de um demônio feminino. E aí a história é interessante porque fala, essa tradição dos hebraístas, ou dos midrashistas, essa tradição judaica,
Tem outra tradição que fala que Lilith, então, ao ter saído, desobedecido, ela se tornou um anjo, uma anja feminina, né? Uma anja. E ela começou a olhar Adão e Eva tendo intimidade sexual e começou a sentir ciúme e inveja. E naquele momento que essa tradição diz que ela se transformou numa serpente, enganou a Eva e enganou Adão. E aí então tem a tradição também que ela aparece aos homens quando estão dormindo, levando-os à poluição noturna, tendo intimidade ali com eles no seu inconsciente quando estão dormindo. E alguns articulam, dentro da tradição judaica, que então Lilith é uma demônia, é um demônio feminino. E nossa argumentação é que, na verdade, não existe demônio, anja. Agora é interessante aqui, eu quero rapidinho, no livro de Apocalipse 12, 9, 22, onde Satanás é identificado como a serpente, nós temos um livro apócrifo chamado Apocalipse de Baruque, que foi escrito entre o período intertestamentário e o período do Novo Testamento, que ele diz que Satanás se vestiu de serpente. Esse texto, então, é anterior à descrição de João do Apocalipse. Ou seja, esta comparação de Satanás com a serpente, ela é anterior ao cristianismo. Não podemos negar que João, como um bom judeu cristão, ele também se valeu de uma outra interpretação dentro do imaginário judaico e ele as utiliza para fazer esta associação. Então veja bem aqui, nós não podemos negar esses elementos hermenêuticos, exegéticos presentes na mentalidade dos autores neotestamentários, porque foi dentro de uma perspectiva judaica que eles enxergam o mundo. Esta é a cosmovisão geral. Se nós lermos a Bíblia dentro de uma perspectiva diacrônica, ou seja, ao longo do tempo, eu tenho que reconhecer que na visão judaica, a visão judaica em si, Gênesis 3 não está falando sobre Satanás. Isto vai acontecer período bem posterior. Isto é algo que é inegável. E a partir de um período intertestamentário e a partir do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós não temos uma figura do mal personificada. E isto vai acontecer no período interbíblico. E isto no pós-cativeiro babilônico. Não é que Satanás não existia, gente, está entendendo? O que eu estou dizendo é que ela é vista posteriormente e não nos primeiros livros da Bíblia. E Jó é visto dentro de um período bem posterior, gente. Bem posterior. Jó faz sacrifício, ele vive num momento anterior ao sacerdócio. Jó 1º e 2º e 42, alguns são datados períodos posteriores, porque eles antes têm o nome de Satanás. E a palavra Satã aparece 14 vezes no livro de Jó. Errar Satã, o adversário. Entendeu? O livro de Crônicas mostra a figura de Satanás, mas é posterior. Por isso quer dizer que eu não acredito que Lilith seja um demônio aqui em Isaías 34:14. Se você ler aqui os versículos de Isaías, você vai encontrar aqui 13 nomes de animais. 13. Olha para você ver. 9 nomes de animais antes de Lilith. Depois Lilith e depois mais 3 nomes. Todos os nomes de animais, o contexto aponta para... todos os nomes aqui, o contexto aponta para animais. Outra questão aqui é uma questão linguística aqui. Encontramos uma expressão aqui no texto. Por isso, é interessante que há uma expressão aqui, mantissa manuá, que tem aqui a ideia de encontrar descanso, repouso. Agora veja que essa expressão encontra aqui em Gênesis 8:9, quando Noé solta aquela pomba, vocês lembram? E ela saiu, mas não encontrou repouso em planta alguma, e ela volta. É a mesma palavra que está aqui, mantissa manuá, que dá a entender então que Lilith
Lilith, aqui é uma ave, é um pássaro. Inclusive na tradução judaica ela significa um pássaro grande. Então não existe essa ideia que Lilith foi a primeira esposa de Adão, que Lilith é um demônio, uma anja. Todos os nomes, olha bem aqui, por isso que é importante nós vermos o contexto do texto. Entende? Olha, é interessante que tem, na época de Isaías, não está se tratando especificamente a palavra Lilith. Não está. O contexto judaico posterior há um livro pseudoepígrafo chamado Apocalipse Siríaco de Baruque. Entende? O Talmud, o registro da tradução oral, este texto do 6º século, Lilith aparece também como demônio. E no Zohar, que é uma literatura mística, cabalística do judaísmo, bem tardio, 13º, 14º século, existe lá também. Agora, não podemos dizer que Lilith é aqui está falando de um demônio. Não existe anja, não existe anjas femininas ou anjos femininos. Não há base bíblica para que tenhamos e compreendamos isso. Outra coisa que eu quero colocar aqui, o texto de Zacarias, quando fala das mulheres aladas. Embora há este dualismo entre céus e terra, macho e fêmea, porque necessariamente seres espirituais teriam de ter essas características dual masculino e feminino. Embora vários termos hebraico ou grego apareçam nas escrituras, aparecem no termo de gramática, mas dizer que isso tem base para masculino e feminino, não há como fazê-lo. Eles podem apresentar com traços, como se fossem masculinos ou femininos. Eles podem ter trejeitos, mas quanto à sua natureza, não. Quanto à natureza, não. Derby era um homem inquieto com a vida. Cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos, resolveu vender tudo o que tinha. Comprou um pequeno sítio no interior do estado do Colorado e começou a preparar o terreno para plantar. Ao escavar o terreno, ele encontrou uma pedrinha brilhante e, após analisá-la, descobriu que era ouro puro. Com muita esperança e determinação, ele chamou seus parentes e amigos mais íntimos e formou um grupo para procurar ouro. Ele também resolveu comprar todos os terrenos vizinhos. Adquiriu máquinas e equipamentos pesados, cavou e não encontrou mais ouro. Seus parentes e amigos começaram a desanimar, pois o ouro não aparecia. Onde estava a mina? Todos os membros do grupo, um a um, pediram de volta a Derby o que tinha investido. Ele ficou sozinho com um grande terreno e muitas máquinas. Mas não pretendia desistir e continuou cavando. Porém, suas esperanças foram minguando e também desistiu. Vendeu tudo ao primeiro que apareceu, interessado naquelas terras que para ele não valiam nada. Voltou para a cidade e começou sua atividade de vendedor. Quando alguém não queria comprar, ele não insistia e logo desistia. Era um vendedor de seguros fracassado e infeliz. Certo dia, ele leu uma notícia no jornal que lhe chamou a atenção. Descoberta uma das minas de ouro mais valiosa do mundo. Leu a matéria e viu que a mina era no Colorado. E o que mais lhe entristeceu é que eram nas suas antigas terras, aquelas que ele vendera por uma ninharia. Continuou a ler o jornal e viu a declaração do proprietário do terreno. Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. Ao ouvir aquilo, Derby se lamentou profundamente e mandou gravar uma placa que dizia:
Na vida, tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Com esta frase na mente, ele saiu à luta e mais uma vez recomeçou sua vida como vendedor de seguros. E em pouco tempo, ele se tornou o melhor vendedor da empresa e comprou uma parte dela. Ele não ouvia mais o não como resposta. Insistia, persistia e trabalhava com otimismo. Acreditava que na vida tudo dependia de se cavar 1 metro a mais. Não demorou, ele comprou a empresa em que era funcionário e também suas concorrentes. Tornou-se um especialista em vendas, técnica de vendas e um homem vitorioso. Sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz experiência. Romanos 5, 3 e 4. Pense nisso. Certa vez, um navio partindo de Lisboa para o Brasil foi pego por uma tempestade. Por mais experientes que os marinheiros fossem, não puderam conter os danos da tempestade no navio. Remos e velas estavam completamente destruídos após a tempestade. E agora eles não conseguiam mover-se para chegar ao destino deles. Passaram-se vários dias e após isso, um navio cargueiro encontrou o navio que estava à deriva. Ao embarcarem no navio, ficaram surpresos e arrepiados ao descobrirem que toda a população do navio estava morta e a maioria tinha sido morta por sede. O comandante do navio cargueiro olhou naquele horizonte infinito de água salgada e exclamou: tanta água ao redor deles, porém imprópria para beber e matar a sede. Hoje vivemos em um mundo repleto de coisas ao nosso redor. Muitas delas aparentam satisfazer a nossa sede. Porém, a nossa sede é espiritual e passamos a vida bebendo coisas que não vão satisfazer a nossa sede. Somente Jesus pode fornecer essa água que irá matar a nossa sede. Somente por meio dele podemos evitar essa desidratação moral tão aguda em que a humanidade enfrenta. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Eu sou a água viva, disse Jesus. Certa vez, um camponês andando pela floresta encontra caído ao chão um ninho de águia, com um filhote bastante machucado, que havia caído junto com o ninho de um galho alto, de uma das árvores mais altas do local. Com pena da ave, levou-a para sua casa e tratou-a dia a dia. Aos poucos, foi se recuperando e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, acabou colocando-a no galinheiro junto com as suas galinhas. E assim, a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar exatamente como as galinhas. Os anos se passaram e certo dia o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver aquela águia no galinheiro afirmou: este pássaro não é uma galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto e que mais perto chega ao céu e do sol, a maior de todas as aves. O camponês confirmou o que ouviu, mas retrucou: não, ela já foi uma águia. Ela foi águia quando nasceu, mas hoje é uma galinha. Veja
ela se comporta exatamente igual às galinhas. O naturalista não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar a águia. O camponês não tinha nada a opor, mas advertiu: não adianta, você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei há quanto tempo ela já está aqui e durante todos estes anos ela sempre se comportou como uma galinha. O naturalista pegou a águia e disse: você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar muito alto, para ser a maior de todas as aves, a mais poderosa. A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou para o chão. Ficou entre elas. O camponês comentou: não lhe disse? Ela perdeu o espírito de águia e agora é uma simples galinha. O naturalista não se conformou e retrucou: não, a natureza dela não é essa. Amanhã vamos levá-la para o alto da montanha, a montanha mais alta. Lá ela verá o sol e voará como a águia que é. E assim fizeram. No dia seguinte levaram a águia até o alto da montanha mais alta e o naturalista repetiu: vamos, você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer. Não pode continuar agindo como uma simples galinha. Voe, voe. Observe o céu e o sol. Eles são os seus objetivos e não a terra, o chão de um galinheiro. A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas, mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater suas enormes asas, com quase 3 metros de envergadura. Aos poucos foi criando coragem e depois de algumas tentativas frustradas e de muito medo, conseguiu alçar pequenos voos. Mais um pouco e ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol e ao céu. E lá foi ela, galhardamente, realizar o seu projeto de vida para a qual havia sido criada. Nós, seres humanos, também viemos ao mundo para realizar todos os nossos projetos e sonhos. Ao longo da vida, contudo, alguns perdem essa coragem e desistem de buscar sua própria realização, desfigurando-se completamente. Acomodam-se e se deixam levar pelos obstáculos e dificuldades que a vida apresenta. Não conseguem reter o espírito de luta que faz de alguns os grandes vencedores, mas que nasceu com todos nós. A águia é uma ave de rapina, e nisto ela é exatamente o oposto do que temos de ser ao longo da nossa vida e da nossa profissão, porque não nascemos para viver de expedientes de rapina, mas sim da nossa maravilhosa capacidade de construir sempre um mundo melhor para todos, sejam eles nossos familiares, clientes ou empresas, pois ao produzir, seja o que for, estamos melhorando a vida de todas as pessoas. Mas, assim como a águia, viemos ao mundo para realizar grandes e bonitos voos ao longo da vida, transformar os nossos sonhos em realidade e vencer, voar, vencer em direção ao céu dos nossos sonhos e ao sol das nossas realizações. Mas temos de acreditar sempre que isto é uma situação passageira e que logo voltaremos a ter o espírito de vitória com que nascemos, lutando para buscar sempre a plena realização de todos os nossos sonhos. Assim como a águia, viemos ao mundo com a missão de superar todos os obstáculos que se apresentarem, pois temos de, todos os dias, começar sempre tudo de novo. Não adiantará absolutamente nada o sucesso ou o fracasso de ontem
E não importa o que já aconteceu, tenha sido ótimo ou péssimo, pois o que importa mesmo é o que você fará acontecer hoje. Semelhantemente à águia, busque ser a realização da obra maior de Deus e lute sempre, pois é isso que diferencia os que vencem dos que se lamentam. Nunca se esqueça, mas os que Algumas pessoas entram em nossa vida. Por que as pessoas entram em nossa vida? Pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou uma vida inteira. Quando você percebe qual deles é, você vai saber o que fazer por cada pessoa. Quando alguém está em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliá-lo numa dificuldade, te fornecer orientação e apoio, ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Elas poderão parecer como uma dádiva de Deus. E são. Elas estão lá pela razão que você precisa que eles estejam lá. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, essa pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Às vezes, elas simplesmente se vão. Às vezes, eles agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir. Elas poderão ensiná-lo algo que você nunca fez. Elas geralmente te dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite, é real, mas somente por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira te ensinam lições para a vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado por ser parte da minha vida. Pare aqui e simplesmente sorria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse sido magoado e dance como se ninguém estivesse te observando. O maior risco da vida é não fazer nada. As nossas múltiplas máscaras. Parece que ao longo do tempo a gente vai formando uma certa crosta. São camadas e mais camadas de crenças, ideias, preconceitos, obrigações e deveres que nos dizem o que a gente deve ser e fazer. Então todos os dias a gente acorda exercitando um pouco desta personagem que vamos aprendendo a ser. Nos acostumamos tanto às máscaras que nem sabemos mais qual é nossa verdadeira face. Mesmo sozinhos, frente ao espelho, quando tiramos algumas de nossas máscaras públicas, ainda restam nossas máscaras íntimas, que nos dizem o que é ser feliz, como é ter sucesso, o que sentir e o que buscar. Mesmo que de alguma forma a gente sinta que estas diretrizes não satisfazem. É preciso lembrar, no entanto, que por mais bem feita, bonita e reluzente que seja nossa máscara, ela sempre pode arrebentar no elástico. Não é a expressão verdadeira de quem somos, apenas um pálido reflexo disso.
uma forma de ser quem aprendemos a ser. Redescobrir a si mesmo é retirar a máscara, não para uma nudez de sentimentos, onde tudo está exposto, num caos revolucionário. Isso pode acontecer quando a máscara sufoca o indivíduo, mas já é uma situação extrema. É preciso retirar a máscara para ver-se intimamente, reconhecer seus próprios padrões para a vida, refazer escolhas, reconsiderar projetos, realizar propósitos. A face revelada atrás das máscaras é sempre a mais importante. A beleza está na natureza de sua verdade, na integridade de sua forma. A gente não deveria se perguntar por que muitas vezes não nos tornamos quem queremos ser. Deveríamos nos espantar de por que é tão raro desejarmos ser quem de fato somos. Há uma plastificação da realidade. Fingimos ser quem não queremos ser para viver uma vida que não nos satisfaz. Afinal, do que temos medo? Do que tu tens medo? Estamos abrindo mão de sermos o melhor de nós, em prol de sermos quem os outros quiseram que fôssemos. Qual é a melhor medida para a vida? Qual o script mais adequado? Que fórmula ou roteiro pode nos levar à realização? Se você não conhece estas respostas e nem conhece alguém que as saiba, então não há nenhum modelo pronto que podemos seguir para irmos aonde queremos ir. Precisamos ser os autores de nossa própria jornada, fazer escolhas novas e tomar decisões ainda não tomadas. Há uma liberdade infinita em um novo dia que nasce. Hoje podemos fazer e viver tudo o que quisermos, mas precisamos nos dar conta que o programa do passado não serve inteiramente para compor a vida futura. Há muito espaço para a improvisão, descobertas, arte em seu estado mais puro. Há sempre espaço e tempo para ser quem de fato somos. Só é preciso escolher isso. Portanto, seja você mesmo.